A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real, veio ao mundo para nos salvar. Uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanham, que nos ouvem pela internet, pela manhã, pela parte da tarde, da noite. Que Deus possa recompensar a atenção de cada um, continuar nos abençoando. Nesse dia, gostaria de ler a escritura de Efésios capítulo 5, versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra esclarecer está relacionada a fazer-nos entender as coisas, os mistérios, a vontade de Deus para cada um, o plano de Deus. E para que isso chegue aos nossos corações de maneira clara, se necessita de uma mensagem profética, uma mensagem de um profeta, porque a palavra de Deus, ela vem ao profeta, a tal ponto que um dos ministérios de Jesus Cristo, ele veio como filho do homem, ele veio como profeta, e os discípulos precisaram que Jesus abrisse o entendimento de cada um, para que eles pudessem compreender as escrituras, as palavras, as parábolas que Jesus pregava. Eu quero dizer, antes de mais nada, que nós pregamos a mensagem de um profeta. Nós não pregamos a nossa própria mensagem. Creio que cada pastor que professa pregar essa mensagem, ele não prega uma mensagem sua, mas a mensagem do profeta, porque Deus falou ali no rio Ohio, quando aquela luz apareceu, quando o irmão Brana batizava a 17ª pessoa, disse que a sua mensagem precursaria a segunda vinda de Cristo. Como João Batista precursou a minha primeira vinda, você precursará a minha segunda vinda. Então, se algum pastor ousar pregar uma mensagem dele ao invés da mensagem do profeta, ele não estará pregando ou encaminhando as pessoas para a segunda vinda de Cristo. A mensagem que tem que ser pregada para os nossos dias tem que ser a mensagem do profeta, pois este foi o padrão que Deus estabeleceu para tratar com o povo de Deus, com o seu povo, trazer a sua palavra, o seu recado através da mensagem, uma mensagem profética.
Isso eu quero deixar bem claro que trazer a mensagem do profeta não é só trazer a escrita aonde você fala e encaixa de acordo com a tua necessidade e diz o que você quer sobre ela, mas é trazer a mensagem do profeta com o mesmo espírito do profeta, com a mesma unção do profeta. Do contrário, nós não estaremos pregando a mensagem do profeta. E esta mensagem, trazida com o mesmo espírito e a mesma unção, produzirá os mesmos resultados do profeta. Ontem nós havíamos falado que a palavra de Deus tem que ser vivificada pelo Espírito Santo. Ora, eu quero, antes de mais nada, dizer que para vocês que têm dificuldade quando se ouve a palavra profeta, dizer que a palavra profeta foi quando Deus instituiu isto para o seu povo, isto permaneceu como um padrão. A palavra profeta quer dizer vidente, um pregador. Mas em Êxodo, desde o tempo de Êxodo, quando o povo não suportou a voz de Deus quando ele desceu no monte e os relâmpagos, Êxodo 22, versículo 11, se eu não me engano, ao 19, o povo clamou: fale de Moisés conosco e não Deus, porque eles não podiam suportar Deus falando direto com eles, não podiam suportar a ira de Deus, a voz de Deus diretamente. Então Deus instituiu isto como padrão, e Ele não muda a sua maneira de fazer as coisas porque Ele é perfeito. Então Ele trouxe um profeta, Moisés, representando um tipo de Cristo. Precisou-se que Deus colocasse Arão para falar ao povo, dizendo que Arão seria o profeta de Moisés e Moisés seria um semideus. Deus não muda o seu parecer. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Então, só por esta escritura, aqueles que não creem em profeta, ou você que até hoje não sabia disto, não crê num profeta, pode ver que está numa condição muito ruim. Porque a Bíblia disse que Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar aos seus servos os profetas. Deus sempre trabalhou como profeta e Deus não mudará a sua maneira. Quer o homem concorde, quer o homem não concorde. Para essa última era, não poderia ser diferente. Deus prometeu para nós a mensagem do profeta Elias. Frisou isso em várias passagens. Em São Mateus capítulo 17, versículo 11, ele vem ali a primeira parte do parágrafo
no versículo 11 diz: certamente, e Jesus responde e disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você vê que Deus prometeu o profeta Elias para corrigir e restaurar a palavra de Deus. Aquilo que Paulo falou. Devemos atentar-se com diligência para as coisas que já ouvimos. O povo vai se esquecendo da palavra de Deus, caindo numa amnésia espiritual. E se esquece, precisa de um profeta para fazer retornar a palavra. E antes da primeira vinda de Cristo, ele mandou o profeta Elias. E agora, para a segunda vinda, ele prometeu aqui também a mensagem do profeta Elias. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, a palavra diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, todo mundo sabe que estamos no fim do tempo. Todo mundo sabe que não há mais tempo para nada e os sinais estão aí. Então, se você sabe disso, você tem que admitir que essa promessa do profeta Elias, que é antes do grande dia terrível do Senhor, é para nós agora. E a Bíblia diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Essa promessa foi cumprida através de João Batista, o primeiro Elias, precursor, a primeira vinda do Senhor, convertendo os corações dos pais aos filhos. E agora a segunda parte é para aquele Elias de São Mateus, capítulo 17, versículo 11, onde diz que, em verdade, Elias virá. Ele estava falando do futuro. Ele não estava falando ali de João Batista. Depois ele fala de João Batista. Mas primeiro ele está falando de um que virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele vem falar: e converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ora, que filhos que ele está falando isso? E que pais que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que nós somos filhos dos apóstolos, dos pais apostólicos. Então esse profeta veio para restaurar a nossa fé, a fé dos nossos pais apostólicos. Aquilo que Efésios diz ali, que capítulo 2, versículo 20, que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, se é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós temos que então pregar a mesma coisa que eles pregaram. E o profeta veio e destrinchou isso para nós. Ele restaurou o batismo para nós. Porque ele mostrou que os nossos pais apostólicos nunca pregaram em outro batismo que não fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele colocou em ordem os dons da igreja e trouxe a mensagem à ordem da igreja, como nós devemos se comportar, dando liberdade para o Espírito Santo falar nela. Ele atacou e expulsou do meio dos verdadeiros cristãos a doutrina da Trindade. E cumprindo Apocalipse 10:7, onde mais uma vez Deus nos mostra que é necessário um profeta. Ele veio onde dizendo que, mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpre
cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Os segredos de Deus que foram anunciados aos profetas. Ele veio e revelou os selos para nós, restaurando as coisas para nós e mostrando aquilo que Deus não permitiu João pregar, falar, escrever. Não escreva isso, João. Isso não é para você. Mas no dia da voz do sétimo anjo, deste profeta, que Deus vindicou isto, ele veio e manifestou o ministério do Filho do Homem, trazendo os mesmos sinais e as mesmas maravilhas que Jesus fez, que Jesus prometeu ali, dizendo que se manifestaria a manifestação do Filho do Homem. E o último sinal que foi dado para Abraão, antes da vinda do Filho, nós estamos esperando a vinda do Filho de Deus, foi o discernimento. Ele de costa para a cabana e discernindo os corações, o coração de Sara. E esse sinal se manifestou através deste mensageiro. Ora, ele veio e mostrou que realmente existe apenas um batismo. Aquilo que Paulo falou, um só Espírito, um só batismo, ele veio e mostrou isso. Antes da vinda deste profeta, depois que os apóstolos pregaram isso, isso foi se perdendo através das eras. A luz foi se apagando ao ponto que nós não conseguíamos enxergar isso, não conseguíamos ver a mesma coisa em São Mateus capítulo 28, versículo 19 e Atos 2, 38. Ao ponto de muitos falando, começar a contestar quem tem mais credibilidade. Se for para me escolher entre Jesus e Pedro, eu fico com Jesus. Se for para me escolher, eu vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi Jesus que falou. E o profeta vem e nos mostra que Pedro falou a mesma coisa que Jesus. Só que Pedro estava revelando. Aquilo foi oculto aos olhos das pessoas, dizendo que aquilo ali foi um cumprimento. O profeta vem e fala, Pedro falou a mesma coisa que Jesus e um não estava contradizendo o outro, mas São Mateus 28, 19 não é contradição de Atos 2, 38, mas sim é o cumprimento. Em São Mateus Deus deu a ordem, em Atos 2, 38, ali foi o cumprimento da ordem. Mas era a mesma coisa, e o profeta veio e nos mostra isso, dizendo, Jesus pediu um nome, e ele revelou um nome, e o nome é Senhor Jesus Cristo, mostrando que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, e desta maneira também ele derrubou a doutrina da Santíssima Trindade. Muitas coisas dessas, muitas coisas fizeram com que as igrejas não suportassem esse profeta. A maneira de pregar, atacando a moda, atacando o espírito das mulheres que caiu nessa época, da mesma forma como Elias atacou. Isso fez de nós um antissocial, fez do profeta o antissocial. Mas a palavra disse que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E nós estamos agradecidos. Saiba disso, há um profeta para esta era. E nós pregamos esta mensagem de um verdadeiro profeta prometido para esta era. E se você não sabia destas verdades, nós convidamos você a estudar a palavra através
através da luz desse profeta, para que você compare isso com as Escrituras. Tenho certeza que se há uma sementinha antes da fundação do mundo, quando isso bater em seu coração, você fará como aqueles varões falaram para Pedro: o que faremos nós, varões, irmãos? E Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos. Isso aqui te levará ao arrependimento. Isso aqui te levará ao próximo passo, ao batismo, e te levará ao outro passo, que é o recebimento do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer de ficar, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar para o dia da vinda de Cristo. Nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui.